O grande problema hoje em dia é que as pessoas não sabem que elas são filhos. Então, você é filho. Haha, você é filho. Peguei. Você é filho de um pai terreno e de uma mãe terrena, mas se você quiser e se você aceitar, você pode ser filho de um pai celestial que criou tudo, um pai criador. E é sobre isso que a gente vai falar no Para Filhos de hoje. Seja muito bem-vindo ao Será que é Útil? Aqui é o Nicolas e esse é o Para Filhos, de pai para filho, de filho para pai. A gente vai falar um pouco sobre paternidade, sobre filiação também, sobre identidade, muita coisa para trazer sobre essa série que é voltada para filhos e para pais também, mas muito mais para filhos porque a gente entende que somos todos filhos de Deus, beleza? E no primeiro episódio, no episódio 1, para começar essa brincadeira aqui, a gente precisa falar sobre quem é o pai. A gente não consegue entender o filho sem saber quem é o pai. É uma coisa que geralmente acontece, né? A gente olha uma criança, às vezes na rua, às vezes em um outro contexto, e a gente olha e fala assim, meu, a criança está fazendo isso, quem que é o pai dessa criança? Quem são os pais? Quem criou essa criança? Quem formou essa criança? Quem é responsável pela educação dessa criança? Será que o que ela está fazendo, positivo ou não, reflete a visão do pai dessa criança? É uma coisa que se pensa assim. Então a gente não pode pensar em nós primeiro sem saber quem é o pai. Essa é a grande questão aqui que a gente vai abordar sobre quem é o pai. A gente não pode falar do filho sem saber quem é o pai. Então abre aí, pega a sua Bíblia, João 5,19 diz o seguinte, Jesus falando, beleza? Retornando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro, que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer. Pois o que este fizer, o filho semelhantemente faz. Então aqui Jesus trazendo que ele só faz aquilo que ele vê o pai fazer. É o exemplo arrastando, mas também esse espelhamento de que Jesus é a imagem do Deus invisível para a gente, para as pessoas, para todo aquele que crê. Então, é o filho fazendo o que ele vê o pai fazer. Ele fazendo o exemplo, seguindo o exemplo, e também é uma forma de honra, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, beleza? Nós somos filhos porque conhecemos o pai. Então, eu convido você a abrir também 1 João, a gente estava em João, aí agora a gente vai para 1 João. 1 João 3, versículo 1, diz o seguinte: Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, portanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como ele é. Então aqui a gente fala um pouco sobre somos filhos porque a gente conhece o pai. Você só pode ser filho de Deus quando você conhece o pai, quando você aceita essa paternidade sobre você, beleza? E eu te convido também a voltar lá para o livro de João, você estava em 1 João, volta lá para o livro de João. João 1,12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Está falando de Jesus, né? Mas todo quanto receberam, deu-lhes o direito, deu direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. Então, você tem que conhecer o Pai, aceitar o Pai através do Filho. Como eu disse, né? Jesus, a imagem do Deus invisível. Através do Filho se conhece o Pai. Quando você vê o que Jesus está fazendo, quando você recebe o que Jesus está fazendo, você recebe também o Pai. Ele fala isso também em João 14. Quem vê a mim, vê meu Pai. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre receber Jesus e tudo que vem junto com esse receber, com esse direito adquirido que você vai lá e toma. É um benefício, você vai lá e pega esse benefício. Tá bom, bonito que você falou aí, mas como que funciona essa parada? Você já falou que tem que crer em Jesus e tal, mas como é que funciona na prática essa parada? Então convido você a abrir Romanos 8, versículo 15. Vamos lá, que Paulo vai explicar pra gente
como funciona essa parte da adoção. A gente já entendeu que é um direito, e é um direito que você pode usufruir, né, a partir do momento que você crê e recebe Jesus. Romanos 8,15 diz o seguinte: pois não recebestes o Espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você recebe, através do aceitar Jesus, você recebe esse direito, você recebe esse selo de filho de Deus, e aí o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, em forma de Espírito, testifica em você que você é filho. O Espírito, ele testifica para que a gente tenha essa convicção, essa certeza de que somos filhos, de que somos aceitos por Ele. Beleza? Entender que Ele nos amou muito antes da gente existir. Que a gente foi criado e formado no íntimo do nosso ser, ainda quando a gente estava na barriga da nossa mãe, por um propósito. Como diz lá em Salmo 139, 13. Antes que existisse, Ele já tinha nossos dias registrados em um livro. E Ele só registra coisas importantes, né? Ele não vai ficar registrando coisa nada a ver. Então, Deus tem um amor por nós. Deus tem nós como algo que Ele anseia prestar atenção, olhar e cuidar. E é por isso que nós estamos no livro dele, e é por isso que Ele nos criou com todos os seus detalhezinhos, né? A Bíblia diz que todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Olha o cuidado que o Senhor tem, mais do que só uma criatura. A partir de agora, filhos de um Deus eterno, filhos de um Deus criador, de um bom Pai. Importante também destacar que Ele nos amou primeiro, muito antes da gente amar, muito antes da gente pensar que Ele existia, ou que Ele criou alguma coisa, ou que Ele nos criou, ou de até mesmo aceitar tudo isso que eu estou trazendo aqui, né? 1 João 4,19, né? Nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora vamos falar um pouco das características do pai. Eu não sei como é que foi seu pai, mas geralmente a gente atribui características do nosso pai terreno ao pai Deus Pai. Mas não é assim, tá? Então eu vou trazer algumas características aqui. E se eu lembrar do versículo, eu ponho o versículo aí também para você ir lá consultar, beleza? Característica de Deus Pai: nunca se atrasa. Deus que cura, nunca abandona. Deus Criador, Deus da provisão, Deus da proteção e Deus da identidade. Principalmente esses três últimos são o papel do pai, todos os pais, tá? Ele é aquele que protege e que leva a proteção para a criança. Ele é aquele que provê, não só dinheiro, a gente tá falando só de dinheiro, mas provê saúde, provê segurança, provê tantas outras coisas, né? Provê carinho, provê cuidado. Ele é aquele que provê. E ele também é o da identidade, é aquele que direciona a criança, que fala: ó, você nasceu para fazer isso, você vai fazer isso, vai dar certo, faz que vai dar certo, vai que vai dar certo, você é essa pessoa, vai lá que vai dar certo. E Deus é esse exemplo. Esses três aqui que eu estou trazendo, ele nada mais é do que uma representação do que Deus é. A gente é apenas uma imagem do que Deus já está fazendo. É por isso que as pessoas olham e têm esse entendimento de que o pai é igual ao pai terreno. O pai terreno é igual ao Deus Pai, por conta disso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E eu espero que você anseie e busque um contato maior com Deus Pai. Com esse que é o verdadeiro Pai, o Pai bom. O Pai verdadeiro, o Pai que sempre cuida da gente. Beleza? Esse é o primeiro episódio da série. Se você gostou, você clica aí no gostei, você comenta parte 2, parte 3, pra gente saber se vocês estão gostando. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato, fiz com menos cortes, um pouco mais fluido. Comenta aí o que vocês estavam achando, beleza? Obrigado por assistir e até a próxima.